Olá, bom dia, tudo bem? Sou Felipe Gibran, privilégio estar aqui com as irmãs, com os irmãos. Me sinto extremamente honrado com essa oportunidade que me foi dada de, na manhã de hoje, partilhar com cada um de vocês acerca do Evangelho, falar uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Me sinto honrado e feliz porque esse lance da mensagem é uma coisa muito cara para mim, uma coisa muito preciosa, e poder fazer isso com pessoas que a gente gosta, que a gente caminha junto, que a gente se chama de família, é muito bom. Então eu estou me sentindo de fato um privilegiado e muito honrado de a ACU ter confiado esse espaço a mim. Eu espero mesmo, que hoje o Senhor possa me usar para que a gente tenha aí uma mensagem dele falando aos nossos corações. Bom, muitos de vocês talvez me conheçam, mas talvez nem todos sabem de fato quem é o Felipe Gibran, né? E aí eu quero usar esse espaço aqui, esse nosso primeiro contato, para a gente caminhar a partir dessa minha trajetória também. O que acontece? Eu nasci em Itabira, minha mãe de Itabira, meu pai de Itambé, a minha mãe filha de um funcionário de uma mineradora, do chão de fábrica, o meu pai filho de um comerciante, e a minha mãe, minha mãe teve 11 irmãos, né? Meu avô teve 12 filhos, e o meu pai teve 6 irmãos, né? Então eles já vieram de uma família muito grande, e eu acho até que pelo volume da família, pelo tamanho da família dos dois, eles aprenderam muito cedo a partilhar todas as coisas. Eu cresci num lar onde a minha mãe já se confessava evangélica e meu pai não. Meu pai não tinha confissão religiosa, nem confissão de nenhuma crença. Mas a minha trajetória na minha família, durante toda a vida, sempre foi uma família de muita partilha, de muita generosidade. Eu cresci vendo crianças de rua, meus pais paravam, pegavam crianças de rua, levavam para casa, dava banho, dormia no mesmo quarto que meu irmão e eu, aí retornava para a família deles, conversava, apoiava. A gente sempre teve quartos de hóspede na nossa casa, que as pessoas vinham do interior, não tinham condição de estudar nem nada, moravam nesse quarto lá, minha mãe e meu pai sempre permitiram, ajudavam, enfim. Eu tenho de memória desde muito cedo e até hoje, meu pai já falecido, mas minha mãe ainda viva, e até hoje tenho de memória também essas ações de generosidade. A minha família, meu pai e minha mãe, sempre sustentaram várias outras pessoas com os recursos que tinham. E eu acho que isso é em razão desse número grande de irmãos que eles tiveram, né? Acho que isso faz com que eles aprendam a dividir. Mas por que isso é tão importante? Porque na minha casa, indiferente da fé, como eu disse, meu pai não tinha confissão de fé, mas desde muito cedo, meu irmão e eu aprendemos que tudo que a gente tem está à disposição das outras pessoas. Que qualquer coisa que a gente tiver, se não servir para formar amigos, se não servir para partilhar com o outro, não faz muito sentido. E isso esteve presente na minha vida antes mesmo do Evangelho chegar. Em que pese eu ter nascido num lar evangélico, né, a minha decisão por Cristo, a minha consciência daquilo que eu estava fazendo, ela veio um pouco depois, mesmo que desde os meus primeiros dias, desde quando eu tenho memória, eu estou dentro da igreja, né? Então, mas esse apelo pela generosidade, pela partilha, por se compadecer com o outro, é uma coisa que também começou na minha trajetória. E não só isso, até no exercício das funções, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que exerciam funções públicas, eles cansavam de dizer, né, que o Estado, que essas funções só serviam para servir o povo, só serviam para ajudar o povo. Então eu cresci nesse ambiente. E aí, à medida que eu fui crescendo, estive durante a infância, adolescência, em igrejas conservadoras, eu tinha uma grande dualidade na minha vida. Porque, como eu aprendi o Evangelho, era uma maneira de eu salvar a minha vida do inferno, ou uma maneira de eu levar a minha vida para o céu. E isso era totalmente desconexo com essa forma de vida que eu aprendi com os meus pais,
que era partilhando a vida. Então, assim, era como se eu tivesse quase que dupla personalidade. O meu lado cristão queria ir para o céu, mas o meu lado secular, ele estava ajudando as pessoas, dividindo as coisas, enfim, não sei muito bem como que isso se encaixa. Mas como eu nasci nesse lar evangélico e tudo, desde muito cedo eu estive em posições de lideranças em várias igrejas. Com 14, 15 anos eu já liderava adolescentes, tal. Com 17 assumi uma liderança de jovens, estive quase 10 anos pastoreando esses jovens. E eu sempre tive essa ideia que me foi passada, né, de que o evangelho era esse caminho da salvação, de levar as pessoas para o céu. Então, Jesus me salvou, agora eu tenho que espalhar isso para que Jesus salve outras pessoas e que elas se livrem do inferno. E a minha caminhada espiritual, vamos dizer assim, ela sempre foi nesse viés. Nós precisamos de falar de Jesus, que as pessoas estão morrendo e elas vão para o inferno. E isso depois de um tempo, depois de anos de ministério, depois que eu já estava velho, já tinha formado em direito, já advogava, já tinha feito filosofia, já dava aula de filosofia, já estudava teologia. Depois de muito tempo, me veio uma crise sem precedente. Me veio uma crise que até hoje eu não sei explicar. De repente, a minha fé perdeu todo sentido. De repente, esse negócio de eu tenho que levar as pessoas a conhecer Jesus, porque Jesus vai levar essas pessoas para o céu, parou de fazer sentido para mim. E aí eu entrei num buraco sem fim e custei para sair de lá. Graças a Deus, Deus fez um caminho para eu sair desse buraco e dessa minha crise existencial de fé. E esse caminho foi uma releitura da Bíblia, foi uma releitura dos evangelhos, uma releitura das Escrituras. Porque até então, os óculos de leitura que eu tinha eram óculos que a gente vai chamar de escapista, que está preocupado com a propagação do reino de um ponto de vista não integral, de um ponto de vista de salvar apenas a alma, como se a vida cristã fosse um trabalho único e exclusivo de levar ao céu. E aí Deus, com a sua infinita bondade, a sua maravilhosa graça, no meio da minha crise, que isso é o que Deus faz, não se preocupe com as crises, elas são maravilhosas. E no momento da crise, Jesus aparece para você, assim como ele apareceu para mim, assim como ele apareceu para Tomé, assim como ele apareceu para Pedro. Exclusivamente no momento da crise, ele aparece para a gente. E se for necessário, ele fala com a gente, toca aqui, vai. Mas enfim, fechando esse parênteses, e justamente no momento da crise, Jesus me colocou em contato com outro universo, uma outra maneira de enxergar as Escrituras, que não era só preocupado em salvar a alma do ser humano, que não era só em fugir do inferno, que não era só levar o ser humano para o céu, mas Jesus me fez conhecer o reino de Deus. E olha que é curioso, né? Eu já nasci num lar evangélico, desde a infância eu lidava com esses termos, mas eu não conhecia muito bem. Mas aí quando Jesus apresentou o reino de Deus para mim, a partir de vários colegas, pastores, teólogos e de uma outra leitura da Bíblia, eu fui entender que o reino de Deus ele está assentado numa palavra que a gente traduz comumente aqui para o português como paz. Mas ela não quer dizer muito bem paz. Essa palavra se chama shalom. E talvez vai ser difícil a gente traduzir, mas eu gosto de entender as traduções da shalom como um momento ou um espaço, ou shalom como sendo uma harmonia minha para com Deus, minha com você, minha com o ambiente, uma harmonia, um espaço-tempo onde nós estamos de fato em paz com Deus, em paz com o outro, em paz com a criação, onde nós estamos em harmonia, em sintonia fina com tudo isso que existe. Então a shalom de Deus é muito mais do que a paz. A shalom de Deus é o centro do reino de Deus, porque aonde há shalom, o reino de Deus chegou. E aonde o reino de Deus chega, o mal, a maldade, perde. O mal e a maldade são envergonhados. O mal e a maldade, eles são de fato derrotados. E aí eu fui entender que o ministério de Jesus era uma extensão do ministério de Deus,
que tudo que Jesus fez foi só ampliar aquilo que Deus já programava para ele. E que Jesus então veio concretizar esse ministério de Deus, que nada mais é que a expansão desse reino. E aí eu fui entender que nós fomos chamados para Jesus a fazer discípulos, não só pregando, mas também obedecendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O que isso tudo que eu falei quer dizer? Que Deus tem uma missão no mundo, na humanidade, em toda a sua criação. E que Deus nos chama para ampliar essa missão dele. Que Deus conta comigo, mas Deus conta com você nesse trabalho dele, que é do reino de Deus, que é da Shalom. E assim como Jesus amplia esse trabalho de Deus, nós ampliamos esse trabalho de Jesus. E Jesus vai dizer que ele veio para nos trazer a Shalom, a vida em abundância. É curioso a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente fica pensando qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão e tudo, mas na verdade é a missão de Deus. Ele conta conosco para realizar aquela missão. E isso mudou minha vida, isso mudou minha forma de pensar. Porque a partir de agora eu entendo que a vida não é mais esse escapismo, não é mais esse mundo descartável que a gente vem, usa, deplora, destrói tudo e aí no fim das contas nós vamos para um outro lugar de ouro, rios de esmeraldas, maravilhoso. E essa criação aqui que Deus fez, descartável, não importa. Isso me dava crise. E aí eu descobri que essa é uma fantasia e de que de fato isso não existe. Porque Deus espera e Deus trabalha para que nós estejamos em Shalom, em reino de Deus, em vida em abundância, com todos neste momento que nós chamamos de hoje. E a gente vai vendo, eu fui descobrir, que a vida cristã não é morrer e ir para o céu, mas que a vida cristã é prolongar o ministério de Jesus, prolongar o chamado de Deus, prolongar o reino dos céus, prolongar a Shalom. Eu quero aqui te convidar a abrir a sua Bíblia no Efésios 2, no capítulo 2, versículo 9. Tem uma mensagem maravilhosa e que a gente vai discutir aqui, que vai dizer o seguinte: a salvação, na minha versão é NTLH, então talvez a sua versão pode ficar um pouco diferente, mas vai dizer algo próximo. A salvação não é o resultado do esforço de vocês, portanto vocês não podem orgulhar de tê-la. Talvez o seu versículo está dizendo: a salvação não vem por obras, mas é por graça, né, para que ninguém se glorie. E aí eu fui entendendo, então, que não existia nada que eu pudesse fazer para, de fato, alcançar essa salvação. Mas ao ler o versículo 10, eu entendi uma coisa maravilhosa, que vai dizer assim: pois foi Deus que nos fez o que somos hoje, agora. E em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que nele nós fizéssemos as boas obras que Ele já tinha nos predestinado. Então veja que coisa fantástica. Não são as boas obras que nos levam para o céu, não são as boas obras que nos salvam, mas Deus, antes de tudo, antes de você, antes de mim, antes do ventre da sua mãe, antes de todas as coisas, Ele definiu que nós seríamos criados para que em Cristo executemos boas obras. Então, não são as boas obras que nos salvam, mas a partir de salvos, nós somos catapultados por essa ação de boas obras. E essas boas obras são o anúncio do reino de Deus. São o anúncio das boas novas, das boas notícias. São o anúncio da Shalom. São o anúncio da vida e vida em abundância. E aí, como eu disse que nós somos chamados a prolongar o ministério de Jesus, eu fiquei numa dúvida. Ora, o que é então o ministério de Jesus? Eu vou te dar uma dica fantástica. O Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, se toda a Bíblia sumisse, se eu tivesse que perder todas as escrituras e me dessem a chance de eu salvar 3 capítulos, eu salvaria o Mateus 5, 6 e 7. É um resumo da vida, da obra de Jesus,
é um resumo de como Jesus e Deus pensam a humanidade. E ali no Sermão do Monte, a gente vai entendendo qual de fato é o ministério de Jesus. O Sermão do Monte, ministério esse que nós devemos ser extensores, que nós devemos trabalhar para que ele seja frutífero. E ali a gente vai perceber que Jesus baseia o seu ministério no amor, que é no amor a Deus, no amor ao outro. E aí você vai vendo o que Jesus vai falando no sermão, você automaticamente vai respirar uma outra palavra, que é a palavra justiça. Porque é impossível amar e não praticar justiça. É impossível amar e perceber a injustiça no outro. E aí me deu conta de que o Antigo Testamento, ele produz muito mais reflexões de quebra da injustiça, de quebra da iniquidade que estava acontecendo naquele momento, do que mesmo de salvação. É curioso isso, né? Mas fiz uma pesquisa recente. O cuidado com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão, né? O cuidado com o não desrespeito às leis justas, né? O cuidado para que não se pratique injustiça, está muito mais presente no Antigo Testamento do que inclusive com a palavra salvação. E aí você vai percebendo que desde os profetas, desde as ações do pessoal da saída do Êxodo, de todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de toda a lei mosaica, de todos os salmos, os livros de sabedoria, e tudo isso, Deus vai dizendo que ele é um Deus justo, que condena a injustiça e que busca a justiça para todos. É curioso a gente pensar a partir disso, porque a gente vai vendo que desde então Deus busca um caminho de justiça, um caminho de amor, um caminho de libertação daqueles que são vulneráveis, desde o primeiro dia da escrita das Escrituras até o finalizar no Apocalipse de João. E a gente vai percebendo então que esse é o caminho da Shalom, que esse é o caminho do reino de Deus, que esse é o caminho do ministério de Jesus. E a gente percebe na análise do Antigo Testamento, como na análise do Novo Testamento, que Deus e Jesus tinham uma preocupação especial. Então veja, é uma prioridade, não é exclusividade, com os vulneráveis, com aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E aí você vai percebendo isso a partir da leitura do Sermão do Monte, do Mateus 5, 6 e 7, onde Jesus vai dizer onde estão as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que foram feitos mendigos pelo Espírito. Você vai percebendo a ideia de Jesus nas bem-aventuranças. Você vai percebendo aonde Jesus vem, da onde Jesus sai, de qual contexto que ele estava ali na Galileia, um lugar extremamente pobre, onde as pessoas estavam perdendo as suas propriedades porque havia um desrespeito da legislação e as pessoas estavam pagando tributos a Roma e pagando tributos aos sacerdotes judeus. E aí, por endividar, estavam perdendo as suas terras. Né? Imagina o que é um agricultor perder a sua terra. E Jesus percebe essa situação de justiça. Você vai perceber que a vida e a caminhada de Jesus é nesse combate dessas injustiças. A vida dos profetas, os profetas do 8º século, eles estão condenando justamente isso. Arrependa-se do ano aceitável do Senhor. Vocês não estão cumprindo esse ano. Vocês estão colocando as pessoas em dívidas. E essas dívidas são tão grandes que elas não podem pagar, elas perdem a terra dela. Por que isso é pecado? Porque a lei dizia que a cada 7 anos vocês deveriam perdoar todas as dívidas. Então ninguém ia poder perder a terra. Porque a lei dizia que a cada 49 anos a posse da terra deveria ser trocada. Então quem tinha terra deveria devolver a terra. E quem não tinha deveria assumir a terra. Isso está na Bíblia, isso está no Antigo Testamento. E aquele povo que estava ali na liderança, tanto política quanto religiosa, estavam usurpando o povo e não faziam justiça. E Jesus nasce nesse contexto. E é por isso que nesse contexto Jesus se preocupa tanto com os pobres, com os vulneráveis, com as mulheres.
Por isso que nesse contexto Jesus se preocupa tanto com os doentes, com os famintos. E veja que loucura, Jesus, após fazer aquele milagre da multiplicação dos pães, as pessoas pensaram, olha, se ele está alimentando essa multidão de faminta, é óbvio que ele tem pretensões políticas, é óbvio que ele quer ser rei. E as pessoas tentaram fazer de Jesus um rei, e Jesus fugiu, Jesus some. Os próprios discípulos de Jesus pensavam em torná-lo um rei, os próprios discípulos de Jesus tinham pretensões políticas, estava ali discutindo quem que seria o maior, quem que seria o ministro, quem que seria... Eles ficavam discutindo e Jesus cabalmente diz para eles, olha, o maior aqui é o que mais serve. Jesus, quando, no auge do seu ministério, e ele ainda não tinha se proclamado como o Salvador, como o Messias, você vai ver isso lá no livro de Mateus, ele disse para os discípulos, quem dizem que eu sou? E os discípulos dizem, você é um profeta, o Elias, você... E alguém lá, camaradinha chamado Pedro, diz, você é verdadeiramente o Filho de Deus, tu és o Cristo. E aí Jesus responde, olha, Deus que te revelou isso. E aí, em cima dessa afirmação, eu vou construir a minha igreja e tal. E aí, o Pedro, ele repreende, gente, veja isso, ele repreende o mestre dele. Isso é uma ação ainda não pautada na história. O discípulo repreender veementemente o mestre, falou, não, Jesus, você não vai ser crucificado, você está maluco? E Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás, porque eu não tenho pretensões políticas de um governo. Então, de um governo terreno. Então vejam que Jesus tinha uma preocupação absurda com as boas obras, que elas sinalizam a Shalom. As boas obras, elas sinalizam o reino de Deus. Mas essas boas obras, elas não são para nos fazer ter poder político, não são para nos fazer ter poder, e muito menos para nos trazer salvação. Mas essas obras são, de fato, a evidência do trabalho de Deus em nós e do nosso comprometimento com a missão de Deus. É impossível chegar a Jesus, é impossível chegar até Deus e não se comprometer com a obra de Deus, não se comprometer com a obra de Jesus. E foi isso, inclusive, que Jesus disse aos seus discípulos. Olha, vão por todas as partes, se comprometam comigo, façam discípulos. Não só preguem, né? Não só ensine-os, mas ensina-os a obedecer tudo isso que eu tenho falado para vocês. E é uma obediência a essa proposta de uma vida e de uma vida abundante. Então veja, eu no meu momento de crise, onde eu tinha essa fé, que era uma fé, não sei explicar, uma fé com crise de personalidade, Deus vai me levar para o céu e é isso, pronto, acabou, estou no céu, estou resolvido, mas não me comprometo com nada disso aqui que acontece. E tinha uma personalidade, talvez formada pelos meus pais, de me comprometer com tudo o que acontece, né? E eu não conseguia flexionar uma coisa a outra. Até o momento, então, que eu conheci essa teologia latino-americana, as teologias latino-americanas, e fui passando, então, a reler as Escrituras, a reler os Evangelhos, e a enxergar esse olhar de Deus para os vulneráveis, a enxergar esse olhar de Jesus para os vulneráveis, e a enxergar a vontade de Deus de trazer libertação e a vontade de Jesus de trazer libertação. E isso vai ficar muito claro, quando nós damos uma passadinha numa das coisas mais bonitas dos evangelhos, que está lá no livro de Lucas, que talvez a gente chama de Manifesto de Nazaré, um dos lugares extremamente pobres, um dos lugares extremamente marginalizados. E Jesus vai ali dentro de uma sinagoga e ali ele afirma qual é a sua missão. Essa missão que você e eu devemos nos comprometer com tudo que somos. E no Lucas 4,18 ele fala uma coisa maravilhosa. O Espírito de Deus, fazendo uma menção a Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim. Em algumas versões, me apossou, tomou posse. O Espírito de Deus encheu todas as lacunas que eu tenho na vida. O Espírito de Deus que me preenche, que me compreende, que me traz um viés de leitura do mundo, da vida, ele me escolheu para trazer boas notícias, que nós vamos ser salvos, vamos para o céu. Não, boas notícias aos pobres.
Ele me enviou para anunciar liberdade àqueles que estão cativos, liberdade aos presos, para trazer libertação. O Espírito de Deus me trouxe, me apossou, se encheu de mim. Ou eu estou cheio desse Espírito que quer trazer libertação para todos esses e essas que estão sob opressão. Ele me trouxe para trazer vista aos cegos, para fazer com que as pessoas enxerguem aonde elas estão, para libertar os que estão sendo oprimidos e para anunciar que chegou o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor no Antigo Testamento é isso que eu já tinha dito, que era esse ano do jubileu, do perdão das dívidas, da troca da posse de terra. Isso era o ano aceitável do Senhor, segundo essa tradição do Antigo Testamento, que provavelmente Jesus está falando da mesma coisa aqui. Mas para nós também, nós temos uma promessa futura desse ano aceitável do Senhor, onde Deus vai de fato promover a justiça, que é colocar todas as coisas no seu devido lugar, e justiça sendo aquele espaço, aquele ambiente, onde todos nós igualmente desfrutamos de tudo que Deus tem, de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa, onde não há quem tem com sobra, como a gente vai ver nas cartas de Paulo, né? Quem produziu muito não tem com sobra, e quem não produziu nada não tem faltando. É esse o espaço, e Jesus vai dizer, o Espírito de Deus está sobre mim para fazer essas coisas. Então a gente vai percebendo a responsabilidade do nosso chamado para produzir nesse momento a Shalom, o reino de Deus, o ano aceitável do Senhor, o momento onde você e eu vamos nos indignar com as injustiças, e aí onde nós chegarmos, as injustiças não existem mais. O lugar onde você e eu nós vamos nos indignar com a exploração do outro, e aí onde você e eu chegarmos, o outro não será mais explorado. Aqui é um lugar onde Deus nos escolheu, Deus nos ungiu, Deus nos apossou, Deus apossou de você e de mim para estender esse ministério de Jesus, que é trazer boas notícias aos pobres. Gente, uma das coisas mais cruéis, assim, é que um dos maiores desejos do homem médio, da Idade Média, era ter a sensação de saciedade. Você tem noção do que é isso? A gente hoje come, tem comida à vontade, óbvio, né? Ao meu tamanho, nós estamos comendo pra caramba. Mas na Idade Média, o desejo do camponês era não sentir fome. Que isso era a sensação de saciedade era um direito dos reis. Olha que loucura isso. Você imagina no tempo de Jesus, aquele tempo que o povo estava perdendo as terras, botando impostos até aqui. E essa redação dos impostos é tão clara que você vai ver quando Jesus vai à casa de um cobrador de impostos e ele se converte. Ele diz, olha, eu vou devolver tudo, e o que eu fiz eu vou devolver 4 vezes mais, porque essa é uma situação injusta. Né? Eles estão pagando impostos a César e pagando impostos aos judeus. Esse povo estava sendo assolado e Jesus fala, o Espírito de Deus me ungiu, camarada. Não foi para pregar que esses caras vão para o céu, mas foi para dizer boas notícias aos pobres. Boas notícias a quem tem fome é um pão. E foi isso que Jesus fez. Pães e peixes, comam. Boas notícias aos pobres é dizer, olha, nós vamos fazer o que for preciso aqui para garantir o seu filho uma escola. Boas notícias aos pobres é nós vamos fazer o que for possível, sabe, para você ter saneamento básico. Nós vamos lutar aqui bastante para que você tenha luz, para que você tenha água. Essas são as boas notícias aos pobres. Ah, mas e aí a gente não vai pregar o evangelho? Óbvio que nós vamos. Mas isso é pregar o evangelho. Isso é fazer com que a pessoa esteja conectada ao Shalom. Esteja vivendo o reino de Deus aqui e agora. E óbvio que Jesus vai nos proporcionar um caminho ao céu. Óbvio que Jesus vai nos proporcionar um caminho a Jerusalém. É óbvio que aceitando Jesus ou encontrando-se com Cristo, não sei como você pensa isso, é um caminho de fuga do inferno, óbvio. Mas é uma frase maravilhosa do Ari, que ele diz assim, que a igreja livra o cara do inferno. Mas essa nossa obra, esse trabalho de Jesus Cristo vai livrando o inferno do cara. Então é óbvio que nós temos que falar, que nós temos que proclamar, que nós temos que dizer, olha, se entrega a sua vida para Jesus, ou Jesus está aguardando você, é óbvio isso.
Isso é fantástico, nós temos mesmo que dizer. Mas a partir disso nós somos, como diz lá no Efésios 2:10, nós somos criados por Deus em Jesus para que a gente manifeste essas boas obras. E essas boas obras que testificam o ministério, que testificam o reino de Deus. Então o Espírito de Deus está sobre você, querido, querida, está sobre mim para anunciar liberdade. Liberdade àqueles que estão presos. O Espírito de Deus está sobre você, está sobre mim, para libertar os que estão oprimidos. Aqueles que não têm voz, aqueles que morrem todos os dias em todas as esquinas, aqueles que não podem sair de casa com um guarda-chuva na mão porque é considerado arma, aqueles que não podem correr para pegar um ônibus porque se correm levam um tiro nas costas. E eu não estou falando de uma coisa distante, estou falando dos filhos do Marco, Davi e da Valéria, que são meus amigos. Eles estão lá no Rio de Janeiro, um casal de negros, de pretos. E quando eles estiveram aqui em Belo Horizonte, eles me disseram isso. Olha, é curioso, porque meu filho faz medicina, acho que o filho deles fala 3 ou 4 línguas, um menino super culto, super inteligente, participou de vários projetos, e todos os dias de manhã nós temos que dizer para ele, olha, Marquinho, não corre para pegar o ônibus, não leva guarda-chuva, porque a gente tem medo de o guarda-chuva ser confundido com uma arma. Então, é essa libertação que Jesus nos ungiu para fazer. Jesus nos ungiu para que a gente olhe para o redor da nossa comunidade, ali da SEUC, e a gente pensa como é que a gente traz boas notícias. E é por isso que eu sou tão feliz, e é por isso que eu sou tão grato a Deus de ter me plantado no lugar onde me implantou agora, que é a SEUC. Porque eu percebo essas ações de generosidade queimando nos nossos corações. Eu percebo que o Espírito de Deus está sobre nós. A nossa comunidade é uma comunidade generosa. A nossa comunidade é uma comunidade que busca justiça. A nossa comunidade é uma comunidade que tem tentado, dentro das limitações que todos nós temos, anunciar esse ano aceitável do Senhor. Então eu queria, e já me finalizando, queria partilhar com vocês nessa manhã essa ideia de que Jesus veio, de fato, materializar essa missão de Deus, que é um Deus justo, e por ser justo, ele espera justiça. E nós somos aqueles que damos seguimento, que potencializamos, que maximizamos, não segundo a minha vontade, não segundo a sua, não segundo o meu entendimento, mas é que o próprio Jesus deixou para a gente esse legado. Olha, vocês vão fazer obras maiores, né? Então somos nós os responsáveis por prosseguir com esse ministério de Jesus, que é o ministério da vida e vida em abundância, que é o ministério de se levantar contra todas e qualquer ações que vão negar a vida a qualquer ser humano, que é o ministério de se levantar contra todas e qualquer ações injustas em qualquer ambiente que você tiver, que é um ministério que se preocupa prioritariamente com os vulneráveis, não exclusivamente, prioritário. Por que não exclusivamente? Porque Jesus também se assentou à mesa dos fariseus, dos essênios, né? Jesus se assentou à mesa dos ricos, Jesus se assentou à mesa dos que exploravam o povo. Jesus fez isso. Jesus é o Deus da humanidade, mas ele gastou boa parte do seu ministério no trabalho, no cuidado do pobre, da viúva, do coxo, do cego, né? Da mulher. Então você vai percebendo qual que deveria ser a nossa conduta na caminhada cristã. Uma fé não enclausurada de domingo a domingo num prédio, mas uma fé que entende que onde nós chegarmos, o reino de Deus chegou. Que você e eu somos o reino em pessoa. Aonde a Maria, o João, o Francisco, a Juliana chegar, ali há um oásis nesse deserto da humanidade. Ali há alguém que se preocupa com o amor, com a partilha, com a compaixão, com a fraternidade, com o diálogo, com a escuta. Ali há alguém que prioriza a vida. Ali há alguém que quer dignidade a todas e todos.
porque aonde nós chegarmos, o reino de Deus chegou. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso, queridas. Esse Deus tão poderoso, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que é o Criador de tudo, escolher contar com você e comigo para sermos expansão da Shalom. Uma vez eu ouvi um camarada, um pastor, lá de Goiânia, ele chama Paulo Borges Júnior, e ele é da Missão Sal da Terra, e ele disse uma coisa fantástica, e eu vou encerrar com essa fala dele. Ele disse assim, que o que Deus não está proporcionando uma relação de realizar tarefas, que a fé cristã não é isso, mas Deus está realizando um trabalho, porque ao realizar um trabalho, ele muda consciências. E o Paulo Júnior deu exemplo do filho dele e dele lavando um carro. Quando o Paulo propôs para o filho dele de 4 anos lavar o carro com ele não estava preocupado na eficiência do carro ficar limpo. Porque talvez um menino de 3, 4 anos te ajudar a lavar o carro vai te dar mais trabalho do que o carro limpo, né? Mas o que ele estava preocupado? Ele estava preocupado em estabelecer a relação com o filho, em ensinar valores ao filho que estava ali nessa ação do carro, em ensinar para o filho o que é uma relação com o pai, o que é uma relação de trabalho, um coração voluntarioso, um coração trabalhador. Então ele faz essa flexão para falar de Deus. Se Deus tivesse, porque ele preocupado em uma relação de efetividade, ele tinha feito todo mundo no céu, como diz o Paulo Júnior. Mas não, Deus está preocupado com as relações, Deus está construindo um trabalho, Deus está construindo uma consciência a partir desse trabalho que ele confia em você e em mim para fazer. Então o desafio que eu te proponho nessa manhã é: seja o reino de Deus em pessoa. Seja o reino em pessoa. Seja essa expansão do ministério de Jesus. E o grande legado do ministério de Jesus é como você, como eu, podemos nos destruir para que as outras pessoas possam ser salvas. Como que você, como que eu, podemos abrir mão do nosso conforto. O Filho do Homem não tinha onde recostar a cabeça, como nós podemos abrir mão dos nossos conceitos, como nós podemos abrir mão das nossas vontades para amarrar de fato uma toalha na cintura e lavar os pés de cada um. Esse é o grande exemplo de Jesus, esse é o grande legado. Como que a gente consegue fazer essa Shalom a partir do exemplo de Jesus? Que Deus nos abençoe, agradeço vocês pela paciência de ter me aguentado até aqui e até a próxima. Aquele abraço, falou, valeu!